E se eu te dissesse que, no exato instante em que um cristão fecha os olhos neste mundo, algo glorioso e impossível de descrever com palavras humanas começa a acontecer do outro lado? Há uma pergunta que mora no fundo do coração de todo ser humano. Ela aparece diante de um caixão, sussurra durante uma noite de insônia e ressurge com força quando a vida nos lembra de sua brevidade. Essa pergunta é simples, mas carrega o peso de toda a existência humana. O que acontece depois? Minha querida alma, não existe tema mais urgente do que este. Não porque a morte deva nos paralisar de medo, mas porque compreender o que aguarda o Filho de Deus, além do último suspiro, é uma das fontes mais profundas de paz, coragem e esperança que a fé cristã oferece. A palavra de Deus não nos deixa no escuro diante dessa questão. Ela fala, ela revela, ela consola. E é a essa palavra que vamos nos inclinar hoje, com reverência e com sede, para entender o que de fato acontece no mundo espiritual quando um cristão parte desta vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez disse que o crente não morre, ele simplesmente muda de endereço. Essa frase, tão simples quanto profunda, encapsula uma verdade que atravessa cada página do Novo Testamento. Para quem está em Cristo, a morte não é um fim, é uma passagem, é uma porta. E do outro lado dessa porta há uma realidade que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhuma mente humana conseguiu ainda imaginar em sua plenitude. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, declarou com uma confiança que só pode vir de quem já provou da graça: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ganho, não perda, não extinção, não sono eterno sem consciência. Ganho. Paulo olhava para a morte com os olhos de quem enxerga além do véu, e o que ele via ali era tão glorioso que ele chegou a dizer que preferia partir e estar com Cristo, pois isso seria muito melhor. Mas o que exatamente é esse muito melhor? O que acontece naquele instante preciso em que o espírito do cristão deixa o corpo? Onde ele vai? O que ele encontra? Existe alguma consciência, alguma percepção, algum encontro? Essas são as perguntas que vamos responder juntos ao longo deste ensinamento, com fidelidade às Escrituras e com o coração aberto para receber o consolo que só a verdade de Deus é capaz de oferecer. Spurgeon pregava que a maior tragédia não era morrer, mas morrer sem conhecer aquele que venceu a morte. E tinha razão, porque tudo o que vamos descobrir hoje sobre o destino glorioso do cristão pressupõe uma coisa: uma relação viva, real e transformadora com Jesus Cristo. Fora dele não há esperança. Dentro dele não há desespero, minha querida alma. Se você já perdeu alguém que amava e que caminhava com o Senhor, este ensinamento é para você. Se você mesmo carrega no coração o temor da morte ou a incerteza sobre o que existe além desta vida, este ensinamento é para você. E se você simplesmente quer conhecer mais sobre as riquezas da fé cristã, sobre as promessas eternas do Deus que não mente, este ensinamento também é para você. A morte não é o capítulo final para quem pertence a Cristo. É a virada de página para o capítulo mais glorioso de todos. E hoje, à luz da palavra, vamos começar a folhear essas páginas juntos. Antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Se a sua alma anda sedenta, se você sente que a intimidade com Deus esfriou e quer restaurar esse fogo, temos um material que foi preparado com muito cuidado e oração para você. O e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. São 21 dias de encontro real com o Pai, de palavra viva, de transformação profunda. Não deixe para depois o que pode começar hoje. E se este conteúdo tem tocado o seu coração, se você encontra aqui alimento para a sua alma, inscreva-se neste canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento. Cada vídeo é preparado com amor e com o desejo sincero de ver você crescer na fé. Para entender o que acontece com o cristão no momento da morte, precisamos primeiro compreender algo que a cultura moderna faz de tudo para obscurecer. O ser humano não é apenas um corpo.
Você não tem uma alma. Você é uma alma. E você habita um corpo. Essa distinção não é filosófica. Ela é bíblica. E ela muda tudo. Quando Gênesis 2:7 descreve a criação do homem, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Há ali dois elementos distintos: o corpo formado da terra e o sopro de Deus que veio de cima. O que nós chamamos de morte física é essencialmente a separação desses dois elementos. O corpo retorna ao pó, mas a alma, aquela parte que recebeu o sopro de Deus, essa não se desfaz. Essa continua. Minha querida alma, isso é fundamental para tudo o que vamos compreender a partir daqui. A morte não é a extinção do ser, é a separação do ser em relação ao corpo que habitava. E para o cristão, essa separação não é uma tragédia. É o começo de uma libertação que vai além de qualquer liberdade que já experimentou nesta terra. O apóstolo Paulo entendeu isso com uma clareza que transborda de cada linha que escreveu. Em 2 Coríntios 5:8 ele declara: temos confiança e preferimos deixar este corpo e habitar com o Senhor. Repare na linguagem. Deixar o corpo não é o mesmo que deixar de existir. É sair de uma morada temporária para entrar na presença daquele que é a fonte de toda a existência. É trocar a tenda pelo palácio. É trocar o exílio pela pátria. A imagem que Paulo usa nesse mesmo capítulo é poderosíssima. Ele compara o corpo terreno a uma tenda, frágil, provisória, sujeita ao vento e à deterioração. E compara o que nos aguarda a um edifício eterno, não feito por mãos humanas, que existe nos céus. Há uma tensão no coração do crente que vive nesta terra, a tensão entre o amor pela vida que Deus deu e o anseio por uma plenitude que esta vida ainda não pode oferecer. Paulo não resolvia essa tensão com morbidez. Ele a resolvia com esperança. Mas há uma pergunta que surge naturalmente aqui. No instante da morte, o cristão vai imediatamente para a presença de Deus, ou há algum estado intermediário, alguma espera, algum sono? Essa questão tem gerado debates ao longo de séculos na teologia cristã, e a Escritura oferece luz suficiente para nos orientar, ainda que não responda a cada detalhe com a precisão que nossa mente curiosa desejaria. O texto mais iluminador sobre isso vem do próprio Jesus. No momento da crucificação, quando o ladrão arrependido ao seu lado pediu para ser lembrado quando ele entrasse no seu reino, Jesus respondeu com uma promessa imediata e absoluta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Hoje, não após um longo sono, não após um período de purificação. Hoje, naquele mesmo dia, ainda antes do pôr do sol, aquela alma estaria na presença do Salvador. Minha querida alma, essa palavra hoje é um dos tesouros escondidos das Escrituras. Ela rasga o véu da incerteza e nos mostra que para o crente que parte desta vida, não há vácuo, não há escuridão, não há espera angustiante. Há presença, há Cristo. E onde Cristo está, há tudo o que uma alma redimida jamais poderia precisar. Isso não significa que a morte deixe de ser dolorosa para quem fica. A dor do luto é real, e as lágrimas derramadas diante de uma perda são legítimas e humanas. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que estava prestes a ressuscitá-lo. Ele não chorou por ignorância, chorou por amor. Chorou porque amava e porque a morte é uma ferida no tecido da criação que ainda dói, mesmo para quem conhece a ressurreição. Mas há uma diferença enorme entre chorar com esperança e chorar sem ela. Paulo mesmo nos instrui em 1 Tessalonicenses 4:13 a não nos entristecermos como os que não têm esperança. Podemos chorar. Devemos chorar quando a dor é real. Mas choramos sabendo que a separação é temporária, que o amor que une os filhos de Deus não é destruído pela morte e que um dia glorioso e certo, haverá um reencontro que nenhuma despedida poderá mais interromper. A morte para o cristão é, portanto, uma passagem consciente para a presença de Deus. Não um apagamento, não um sono sem sonhos, uma passagem. E do outro lado dessa passagem,
há uma realidade que começa a se revelar em toda a sua glória, uma realidade que exploraremos ainda mais profundamente nos próximos momentos deste ensinamento. Se a morte para o cristão é uma passagem para a presença de Deus, então surge uma pergunta que o coração não consegue evitar. Como é essa presença? O que o crente encontra do outro lado? O que seus olhos, agora libertos de toda a névoa terrena, são capazes de ver? A Escritura não nos dá um roteiro detalhado do céu como se fosse um guia turístico, mas ela nos dá algo muito mais precioso do que detalhes geográficos. Ela nos dá a certeza de uma pessoa. E essa pessoa é o centro de tudo o que aguarda o Filho de Deus além da morte. Minha querida alma, o céu não é primeiramente um lugar de ruas de ouro ou portões de pérola. Embora a linguagem simbólica do Apocalipse use essas imagens para tentar traduzir em palavras humanas aquilo que excede toda a capacidade humana de descrição. O céu é, antes de tudo, o lugar onde Cristo está. E onde Cristo está, ali está a plenitude de tudo o que uma alma redimida pode desejar. João 14, 2 e 3 registra as palavras do próprio Salvador na véspera de sua crucificação. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais." Essas palavras não foram ditas para consolar discípulos ingênuos com uma promessa vaga. Foram ditas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que jamais prometeu o que não pudesse cumprir. Há algo de extraordinariamente pessoal nessas palavras. Jesus não diz apenas que irá preparar um lugar. Ele diz que voltará para receber os seus para si mesmo. A linguagem é a de alguém que vai buscar pessoalmente quem ama. É a imagem do noivo que vai ao encontro da noiva. É a imagem do pai que corre ao encontro do filho que retorna. Há calor nessas palavras. Há afeto. Há intimidade. E é exatamente essa intimidade que o cristão experimenta ao entrar na presença de Deus. Não a frieza de um tribunal apenas, mas o calor de um lar. Não somente o majestoso, embora a majestade de Deus seja absolutamente real e avassaladora, mas também o amoroso, o paternal, o próximo. O mesmo Deus que o crente buscou em oração ao longo de toda a sua vida, muitas vezes através do véu da fé, agora é visto face a face, sem véu, sem distância, sem separação. O apóstolo Paulo captura essa transformação de forma magnífica em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pense nisso por um momento. Tudo o que você já buscou conhecer de Deus nesta terra, cada versículo meditado, cada oração suspirada, cada momento de adoração genuína, tudo isso foi apenas uma antecipação de um conhecimento que transcende infinitamente qualquer experiência terrena. Minha querida alma, há uma sede no coração humano que nenhuma coisa desta terra consegue saciar completamente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo nos momentos mais plenos da vida, algo ainda falta? Agostinho de Hipona expressou isso séculos atrás, com palavras que permanecem verdadeiras para cada geração. Nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. Essa inquietação não é uma falha de design. É uma bússola apontando para a eternidade. É a alma reconhecendo que foi feita para algo que esta vida não pode completamente oferecer. E quando o cristão cruza o limiar da morte e entra na presença do Deus vivo, essa inquietação finalmente encontra o seu repouso. Não o repouso da inatividade, mas o repouso da plenitude. O repouso de quem chegou em casa depois de uma longa jornada. O repouso de quem encontrou face a face aquele por quem toda a sua alma sempre ansiou. O livro do Apocalipse, em seus momentos mais luminosos, oferece vislumbres dessa realidade. Em Apocalipse 7:17, ao descrever os redimidos diante do trono de Deus, João escreve que o Cordeiro que está no meio do trono
os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não apenas algumas, não apenas as maiores. Toda lágrima que já foi derramada nesta terra, de dor, de solidão, de arrependimento, de saudade, encontrará ali a sua resposta definitiva. Essa é a realidade que aguarda o cristão do outro lado da morte. Não um vazio silencioso, não uma existência nebulosa e sem forma, mas a presença viva, calorosa e gloriosa do Deus que o amou desde antes da fundação do mundo e que preparou para ele um lar onde o amor nunca esfria e a alegria nunca termina. Há uma dimensão do mundo espiritual que poucos ensinamentos se atrevem a explorar com profundidade, mas que a Escritura não esconde. O que acontece com o cristão que parte não é apenas uma experiência individual e solitária. É uma entrada em uma comunhão que transcende o tempo, as gerações e as fronteiras do mundo visível. Minha querida alma, quando um filho de Deus fecha os olhos nesta terra, ele não acorda em um silêncio vazio. Ele acorda em meio a uma multidão. Uma multidão que nenhum ser humano seria capaz de contar, formada por todos os que, ao longo de toda a história da redenção, partiram desta vida abraçados à mesma fé, lavados pelo mesmo sangue, amados pelo mesmo Salvador. O livro de Hebreus, em um de seus momentos mais sublimes, descreve essa realidade com uma linguagem que arrepia a alma. No capítulo 12, versículos 22 e 23, o apóstolo escreve que os crentes se aproximaram do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, de inúmeros anjos em festa, da assembleia dos primogênitos inscritos nos céus e dos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Os espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Essa expressão carrega uma enormidade que precisa ser sentida, não apenas lida. Todos os que viveram e morreram na fé. Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia. Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar os prazeres temporários do Egito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas e toda a sua adoração. Todos os mártires que derramaram seu sangue pela confissão do nome de Cristo. Todos os santos anônimos que viveram e morreram na obscuridade desta terra, mas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos eles estão ali. E o cristão que parte hoje entra nessa comunhão. Existe algo profundamente consolador nessa verdade para quem já perdeu alguém amado que morreu na fé. A separação é real. A saudade é real. Mas aquele que você amou não está em um lugar de solidão ou esquecimento. Ele está em companhia, está em festa. Está na assembleia mais gloriosa que já existiu, diante do trono do Deus vivo, em uma comunhão que supera em infinitas proporções qualquer comunhão que foi possível experimentar nesta terra. Que há ainda outra dimensão dessa comunhão que a Escritura revela com delicadeza. Os que já partiram não estão alheios ao que acontece nesta terra. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, nos mostra uma visão que perturba e consola ao mesmo tempo. Ali, debaixo do altar celestial, João vê as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. E essas almas clamam ao Senhor com uma voz que não é voz de quem dorme, mas de quem espera com consciência e com ardor. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não farás justiça? Apocalipse 6, 10. Minha querida alma, esse texto nos mostra algo que desfaz para sempre a ideia de que os mortos em Cristo estão em um sono inconsciente. Eles estão conscientes. Eles falam. Eles sentem. Eles esperam. Eles anseiam pela consumação final de tudo o que Deus prometeu. Não com impaciência ansiosa, mas com a expectativa de quem já está seguro na presença de Deus e aguarda o dia em que toda a criação será finalmente restaurada à sua glória original. E isso nos leva a uma verdade que precisa ser dita com clareza. O estado atual dos que partiram, por mais glorioso que seja, ainda não é o estado final. Há algo maior ainda por vir. A Escritura ensina com consistência que haverá uma ressurreição dos mortos, uma ressurreição bodily física real no último dia. O corpo que foi semeado em fraqueza
será ressuscitado em glória. O corpo que foi semeado em corrupção será ressuscitado em incorrupção. Como Paulo declara em 1 Coríntios 15, 42 e 43, essa é a esperança que ancora a fé cristã diante da morte. Isso significa que a morte não tem a última palavra nem sobre o corpo. O túmulo não é o destino final de nada que pertence a Cristo. Cada átomo do corpo do crente está sob a soberania do mesmo Deus que, com uma palavra, criou o universo do nada. E na manhã da ressurreição, essa soberania se manifestará de uma forma que fará a criação inteira tremer de admiração e louvor. Minha querida alma, a morte de um cristão não é derrota, é uma antecipação. É o prelúdio de uma glória que ainda está por vir em toda a sua magnitude. E enquanto aguardamos esse dia, os que já partiram aguardam conosco, não com angústia, mas com a serena certeza de que o Deus que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Existe uma verdade que a morte de um cristão proclama em voz alta para todo o universo visível e invisível, e que muitas vezes passa despercebida em meio à dor do luto. Quando um filho de Deus parte desta vida, não é apenas uma alma que parte, é um testemunho, é uma declaração, é uma vitória que ressoa pelos dois lados do véu. Minha querida alma, o mundo espiritual não é indiferente ao momento em que um cristão morre. As Escrituras nos dão vislumbres de uma realidade que transcende em muito o que nossos olhos físicos são capazes de ver. E um desses vislumbres mais preciosos está nas palavras do próprio Senhor Jesus, registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se há alegria nos céus quando uma alma nasce para o reino, imagine a magnitude dessa alegria quando essa mesma alma chega ao lar celestial após uma vida de fé, de lutas, de perseverança e de graça. Os anjos não são espectadores passivos da história humana. A carta aos Hebreus os descreve como espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Eles estiveram presentes ao longo de toda a jornada do crente nesta terra, guardando, protegendo, ministrando, e há razões bíblicas para crer que estão presentes também no momento da partida. Lucas 16:22 nos conta a parábola do mendigo Lázaro, e ali está um detalhe que não pode ser ignorado. Quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi levado, acompanhado, conduzido. A morte de um filho de Deus não é uma jornada solitária ao desconhecido. É uma escolta ao lar. Pense no peso dessa imagem, minha querida alma. Aquele que viveu talvez sem grandes honras nesta terra, talvez sem reconhecimento humano, talvez em pobreza e em obscuridade, esse mesmo, no momento de sua partida, é acompanhado por mensageiros celestiais até a presença do Deus vivo. Não há morte mais digna do que essa. Não há despedida mais gloriosa do que essa. E há ainda outra dimensão desse testemunho que precisa ser contemplada. A morte do cristão é uma declaração de guerra vencida. Quando Adão pecou no jardim do Éden, a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Ela não foi criada por Deus, foi introduzida pela desobediência. E desde aquele dia sombrio, a morte reinou sobre a humanidade como um tirano implacável, cobrado seu tributo de cada geração, sem exceção. Mas então veio Cristo. E na cruz do Calvário, algo de absolutamente sem precedente aconteceu no mundo espiritual. O próprio Filho de Deus desceu ao mais fundo da experiência humana, incluindo a morte, e a venceu de dentro para fora. Não evitou a morte, a enfrentou, a absorveu. E na manhã da ressurreição, saiu dela como o vencedor absoluto, com as chaves da morte e do Hades em suas mãos, como declara Apocalipse 1:18. Minha querida alma, isso significa que cada vez que um cristão morre, a vitória de Cristo é anunciada de novo. Cada partida de um filho de Deus é um lembrete para toda a criação, visível e invisível, de que a morte perdeu o seu ferrão. O apóstolo Paulo, em um dos textos mais triunfantes de toda a Bíblia, clama em 1 Coríntios 15, 55 e 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não uma vitória futura apenas. Uma vitória presente, atual, já conquistada, da qual cada crente participa no momento em que fecha os olhos neste mundo. Há também uma dimensão de julgamento que a Escritura não nos deixa ignorar e que precisa ser abordada com honestidade e com amor. Hebreus 9:27 declara com sobriedade que está estabelecido para os homens que morram uma vez, e depois disso, o juízo. Para o cristão, esse juízo não é o julgamento da condenação, porque, como Paulo assegura em Romanos 8:1, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Mas há o que as Escrituras chamam de o tribunal de Cristo, diante do qual cada crente dará conta de sua mordomia nesta terra. Não para determinar salvação, essa já está garantida em Cristo, mas para que cada vida seja avaliada com justiça e com amor, e que os serviços prestados ao reino, mesmo os mais humildes e os mais escondidos, recebam o seu reconhecimento eterno. Aquela oração feita em segredo, aquela oferta dada com sacrifício, aquela palavra gentil dita a alguém que estava prestes a desistir. Nada disso se perdeu, nada disso foi esquecido. Tudo está registrado nos livros do Deus que vê em secreto e recompensa publicamente. Minha querida alma, viver com essa consciência transforma a forma como você enfrenta cada dia. Transforma a forma como você serve, como você ama, como você persevera nas dificuldades. Quando você sabe que cada ato de fidelidade tem peso eterno, que cada escolha feita em obediência a Deus ressoa além desta vida, você não vive mais para a aprovação dos homens. Você vive para a aprovação daquele cujo bem feito, servo bom e fiel vale mais do que qualquer aplauso humano jamais poderia valer. A morte de um cristão, portanto, não é apenas o fim de uma história terrena. É o coroamento de uma jornada de fé. É o momento em que tudo o que foi semeado em lágrimas começa a ser colhido em alegria eterna. E é o anúncio, feito em voz alta diante de todo o universo espiritual, de que a graça de Deus é suficiente, suficiente para salvar, para sustentar, para levar até o fim e para receber em glória cada alma que nela confiou. Minha querida alma, chegamos ao fim deste ensinamento, mas a verdade que percorremos juntos não termina aqui. Ela continua viva dentro de você. O cristão não morre, ele chega à presença de Cristo, à comunhão dos santos, à glória que nenhuma palavra humana consegue conter. Viver com essa certeza muda tudo. Se a sua intimidade com Deus esfriou e você sente que precisa reavivar esse fogo, quero te convidar de coração. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi preparado especialmente para você. São 21 dias que podem transformar a sua vida de oração, a sua fome pela palavra e a sua comunhão com o Pai. Não deixe sua alma morrer de sede quando há água viva ao seu alcance. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dê esse passo hoje. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Comente o que Deus falou à sua alma hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.